20, nós vamos ler a partir do verso 19. João capítulo 20, verso 19. Nós vamos ler o primeiro versículo aí, depois a gente continua lendo o resto, depois de fazer a oração. Diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Amém? Vamos então orar. Senhor, pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que a sua palavra desperte, ó Deus, o nosso coração, que o Espírito Santo trabalhe em nós, o Senhor aumente a nossa fé. O Senhor guarde, ó Deus, a nossa vida em todos os caminhos que nós estivermos, e que a sua vontade seja feita, porque a sua vontade é melhor do que a nossa. Obrigado por esse texto que nós vamos ler ele, ó Deus, e sabemos que o Senhor falará conosco pelo poder do Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu queria falar nessa noite sobre o cristão e o medo, certo? Se você olhar por toda a Bíblia, você nunca vai encontrar um cristão que não teve medo. Você pode começar lá de trás, você pode pegar Moisés quando ele se encontrou com Deus e teve medo. Gideão também, quando se encontrou com o anjo do Senhor, que o chamou para uma missão e ele teve medo. Você vai encontrar também, por exemplo, os próprios discípulos aqui que tiveram medo, né? Pedro, quando foi reencontrar com Jesus, ele teve medo do Senhor. Então o medo é algo que sempre esteve presente nos homens e nas mulheres que Deus os chamou, né? E esse medo é um sinal, né? Você vai encontrar isso nas Escrituras, é um sinal de humildade desses servos de Deus perante o Senhor. E isso é interessante, porque o medo ele pode paralisar, mas ele pode ser um sinal também de humildade, um sinal de uma posição de aprendizado, né? E foram esses o que o Senhor usou. Você olha a história de Davi mesmo, um homem que tinha muito medo de Deus, muito medo da ira de Deus, muito medo que Deus se afastasse dele, né? Então, na verdade, quando Deus fala sobre coragem, Ele não fala sobre uma pessoa que não tem medo. Coragem não é a ausência de medo, pelo contrário, né? A verdade é que a coragem, ela é um dom que Deus nos dá. Deus disse a Timóteo que foi nos dado um espírito de coragem. Deus nos dá essa capacidade para ter coragem. O texto que nós lemos aqui vai falar muito sobre isso, porque Jesus tinha acabado de ressuscitar. E acabado de ressuscitar, primeiro ele tinha aparecido a Maria Madalena, que foi até os discípulos que estavam a portas trancadas na casa de alguém, e contou para eles: eu fui até o túmulo, até o sepulcro, e o nosso mestre não está lá, ele ressuscitou. Eles duvidaram daquela mulher, duvidaram de Maria Madalena e continuaram trancados na casa aonde eles estavam. Aí começa então a primeira parte do texto em que eu li, que a Bíblia diz que ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, os discípulos reunidos de portas trancadas, né? As portas trancadas aí são um sinal o quê? De medo. Eles estavam reclusos, com medo do que? Dos judeus, com medo do pessoal, dos fariseus, com medo de ser morto, né? Porque eles eram seguidores de Jesus, e Jesus tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, eles não criam na ressurreição até então eles tinham medo de morrer e estavam lá trancados, todos então com medo, trancados então com a porta trancada por medo dos judeus. Jesus entrou no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus Cristo então entrou de uma forma sobrenatural ali dentro. Jesus ressuscitou em carne e osso, e ele entrou dentro dessa casa em que os discípulos estavam, não é?
E a forma dele tratar o medo dos discípulos foi dizendo a eles: paz seja com vocês. A paz de Deus é a única coisa que de fato, não é, trata o medo que nós podemos sentir diante das circunstâncias da vida, diante das circunstâncias que nós passamos. Então Jesus entra naquele lugar e diz: paz esteja com vocês. Isso é muito forte. Então essa expressão, várias vezes Jesus vai usar essa expressão quando ele encontrou os discípulos ou encontrou outras pessoas que tinham fé. Jesus dizia assim: paz seja convosco, paz seja contigo, né? Então o Senhor, ele dizia isso. Quando ele disse para os discípulos irem pregar o Evangelho, ele disse: entrem nas casas e diga que a paz seja sobre esse lugar. Então o Senhor, ele entra naquela porta onde os discípulos estão com medos, trancafiados, presos, e diz: paz seja com vocês. O que eu quero dizer com isso? A forma do Senhor Deus tratar os medos que nós temos é com a palavra. Muitas vezes nós esperamos algumas coisas, como a gente vai ver aqui logo a seguir, algumas coisas físicas, algumas coisas palpáveis, algumas coisas que podem ser vistas a olho nu, tocadas com as mãos, para que o nosso medo se dissipe. Mas a verdade é que é a palavra de Deus que faz com que o medo se dissipe. Nós precisamos voltar a acreditar na palavra de Deus e parar de pedir tantos sinais, porque são os incrédulos que pedem sinais. Quem precisa de sinais para crer são aqueles que não creram ainda. Nós somos aqueles que acreditamos na palavra de Deus. E a Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé não vem pelos sinais que Deus me mostra, por aquilo que eu posso tocar, por aquilo que eu posso sentir, por aquilo que eu posso degustar. Vem por aquilo que eu posso ouvir. Então Jesus entra e diz: paz seja com vocês. Então, o que traz tranquilidade ao coração dos discípulos é a palavra. E logo depois disso a gente vê aqui, discorrendo no texto ainda, versículo de número 21, versículo de número 20: tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram quando viram. Então, depois do Pai seja convosco, Jesus mostrou as mãos dele furadas com os cravos e o lado. Lembra quando Jesus estava na cruz, os caras furaram o lado direito da barriga dele aqui assim, e saiu água e sangue, né? Então, perceba que primeiro é a palavra, depois você vai ver os sinais. Isso é muito importante. E Jesus faz questão de reforçar isso quando ele diz aqui no verso 21, novamente, Jesus diz: paz sejam com vocês. Parece que ele quer direcionar os discípulos e a visão desses discípulos que estão ali reunidos com medo para a palavra, né? Gente, eu estou aqui com vocês, e a prova maior de que eu estou aqui com vocês não são os sinais que vocês estão vendo no meu corpo, mas é eu, a minha pessoa, a minha voz. Eu estou conversando com vocês e eu quero que vocês creiam nas minhas palavras. Isso é muito forte, porque é um chamado à pessoalidade. Jesus está chamando esses discípulos para um relacionamento pessoal, para que eles não fiquem escravos então de coisas impressionantes, de coisas extravagantes, de coisas que eles podem correr e contar: olha, eu vi o buraco, estava furado mesmo, a mão estava furada mesmo. Não era esse o tipo de discurso que Jesus queria. Jesus não queria que esses caras saíssem dessa casa para contar para todo mundo: olha, nós vimos o Senhor, a mão está furada mesmo e a barriga também. Não. Ele queria que esses discípulos saíssem de lá e dissessem: ele ressuscitou, a paz está conosco. Por quê? Porque quando Jesus morreu, a principal coisa que aconteceu foi: eles perderam a paz. Todos os discípulos perderam a paz. Pedro negou Jesus, não é? Judas, que traiu, se suicidou. Os discípulos no caminho de Emaús, descendo, voltando à vida deles. Pedro, depois que negou Jesus, voltou a pescar. Então, tipo assim, a paz dominou, o medo dominou o coração dos discípulos de Jesus.
né? Só João estava nos pés da cruz, os outros todos sumiram. Todo mundo disse: não, nós vamos ficar até o final. Só João estava lá, só João com a mãe de Jesus lá, a Maria. E aí os outros tudo com medo foi embora. Então o que o Senhor está tratando aqui é justamente isso, essa questão, para que eles, que ficaram tão exaltados pelo medo, agora pudessem ter paz. E quando eles pudessem ver outros cristãos, as pessoas pudessem ver a paz no rosto deles e de fato entenderem que de fato o nosso Deus ressuscitou e que eles viram o Senhor, né? Então eles não precisavam de exaltação. Gente, Jesus está vivo. Não era esse o discurso. O discurso é as pessoas verem a paz sobre eles e perceber que essa paz só é fruto, né, da presença de Jesus ter visitado eles. E foi o que aconteceu com os que estavam no caminho de Emaús, foi o que aconteceu com todos os outros que viram o Senhor. Continuando aí então, verso de número 22 diz: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoareis os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esse aqui é um dos textos que os comentaristas eles divergem um pouco, né, e tem um pouco de dificuldade, porque em Atos capítulo 2 o Espírito não desceu sobre quem estava orando. Jesus aqui soprou o Espírito, não é? Que Espírito é esse que ele soprou aqui? E que Espírito é aquele que desceu ali em Atos capítulo 2, né? É a pergunta que alguns podem fazer. A verdade é que essa palavra aqui, soprou, ela tem a mesma conjunção, ela está dentro do mesmo contexto verbal. Eu não vou falar direito aqui as coisas mais técnicas, mas quando Deus criou os céus e a terra, e quando Ele criou o homem e a mulher, Ele soprou o seu Espírito nas narinas do homem, não é, que foi feito do barro, e o homem então viveu. É a mesma expressão aqui. Esse Espírito que é soprado é um Espírito para uma missão específica, e essa missão específica aqui é perdoar as pessoas e mostrar que o Cristo ressuscitou, né, antes mesmo de Pentecostes. Aqui houve então, né, um disparar de Deus, de graça de Deus sobre os discípulos, para eles cumprirem a missão deles, né, no tempo em que Jesus ainda ia ficar na terra, porque depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui na face da terra. Então é isso que acontece. O Espírito entrou para que eles pudessem perdoar. Por que perdoar? Porque esses homens, eles acabaram de ver os judeus matando o homem que eles mais amavam. Eles amavam Jesus. Esses caras aqui, os apóstolos, os discípulos, eles amavam Jesus. E eles viram o que? Eles matando cruelmente Jesus. O Senhor Jesus sopra o Espírito para uma missão específica, para que eles perdoassem, certo? Esses judeus que mataram o Senhor. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus sabia que era da vontade de Deus que o quê? Que o Filho do Homem viesse e morresse na mão dos pecadores. Então agora, né, o que tinha que acontecer era o perdão dos pecados. No caso, esses discípulos tinham que perdoar o pecado que esses caras cometeram, né? Mas um pecado que na verdade o próprio Deus, né, sabia que iria acontecer. Então Jesus chama, né, os discípulos a perdoarem aqueles que fizeram o mal, matando a própria pessoa dele. Isso aqui é muito forte, porque quando Jesus diz: a paz seja convosco, sopra o Espírito e diz: perdoem os judeus, isso é uma coisa muito forte para a gente entender qual é o espírito cristão que as Escrituras nos ensinam. Nós precisamos perdoar. Enquanto não houver perdão, enquanto não houver perdão sendo liberado diante de Deus contra alguém que a gente não gosta, alguma coisa nesse sentido, a gente vai ver muita pouca coisa. Jesus disse que você tem que perdoar para ser perdoado.
Então a questão do perdão, a questão de você negar as suas amarguras, negar as suas mágoas e perdoar é fundamental na fé cristã. Nós estamos diante de um texto então em que Jesus chama os discípulos a perdoarem quem matou a pessoa mais importante do mundo. Verso número 24. Talvez aqui seja a parte, o miolo do texto nosso aqui. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos discípulos, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu lá naquela casa, lá com a porta trancada. Os outros discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos dele, e não colocar o meu dedo aonde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado da sua barriga onde foi ferida, eu não vou crer. Está vendo? Aqui os discípulos, quando Tomé chegou, os discípulos falaram: nós vimos o Senhor. Eles estão em paz. Eles não estão lá para dizer: nós vimos o Senhor. Eu vou dizer, hein? Buracão na mão lá, hein? O buraco era grande mesmo, o negócio era feio. E o buraco na barriga, então? Menino, dá até aflição de olhar. Eles não estavam nessa pegada. A pegada deles, eles estavam em paz. Em paz. Chegaram em Tomé e disseram: Tomé, o Senhor apareceu para nós. Tomé, só acredito se eu ver. E mais, só se eu puder colocar o dedo na ferida das mãos e botar o dedo na ferida do lado, porque senão eu não vou crer. Coitado de Tomé, né? Coitado, maldito Tomé que precisa ver para crer. Por isso o tema da mensagem de hoje é o medo e o cristão. A verdade é que toda incredulidade ela é fruto de medo, né? E essa atitude de Tomé, eu preciso colocar a mão, senão eu não vou acreditar e tudo mais, é tudo fruto de um medo. Medo de que alguma coisa muito além do que a cabeça dele possa processar tenha de fato acontecido, né? Então, Tomé ele diz isso, as palavras dele são essas. Mas eu quero reforçar: acredite no que Jesus diz, né? E não fique preocupado demais em querer ver as coisas. Essa é a grande questão da história. A divisão do texto é a seguinte: os discípulos, eles estavam com medo, mas o medo deles não chegava a uma incredulidade gigantesca. E aí, quando Jesus entrou e disse: Pai seja convosco, eles creram na palavra. Agora, quando Tomé chega lá e aparece, ele diz: eu só creio se eu tocar, eu só creio se eu colocar o dedo, eu só creio se eu, de fato, botar a minha mão. É isso que a gente precisa pensar. Que tipo de fé é a nossa? A nossa fé é aquela que só acontece, que só existe quando a gente pode tocar, quando a gente pode colocar a mão, quando a gente vê o sinal, ou a gente crê quando Jesus dá a palavra? Porque nós somos ensinados na Bíblia a acreditar na palavra. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que ele falou. As palavras do Senhor são verdade. Pastor, mas demora para cumprir. Deus sabe a hora certa de todas as coisas. Então ainda não aconteceu, mas se você começar a pedir sinais e mais sinais, você vai receber a resposta que Jesus deu para os fariseus, né? Vocês são uma geração adúltera e perversa, e nenhum sinal vai ser dado a vocês. Então, a verdade é que o Senhor Deus, Ele sabe aonde colocar os sinais e aonde não colocar, e tudo depende da posição do nosso coração, entende? Então, Tomé, ele foi um exemplo usado pelo Senhor para que a gente aprenda a não ter uma fé só de vista, só de que toca, só que enxerga, mas para a gente ter uma fé que a gente acredita mesmo que a gente não vê nada. A gente precisa dessa fé, porque a fé é isso, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção dos fatos que nós não vemos.
A fé, ela está no campo do sobrenatural. Quem anda por fé não anda por vista. Isso é muito importante, isso o texto está deixando claro. Então no versículo de número 26 diz: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez reunidos, e Tomé dessa vez estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, ainda havia um sinal de medo, né? Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. 3 vezes o Senhor Deus os chama a paz por meio das palavras. E Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e toque aqui do lado da minha barriga. Pare de duvidar, creia. É bem forte isso, né? E Tomé deve ter passado uma vergonha lascada, porque Jesus entra lá e diz: Pai seja convosco. Tomé, toca aqui, põe a mão, meu filho, só crê se vê, põe a mão. Então, no final Jesus vai dizer: bem-aventurado é quem não viu e creu, não é? Então ele vai usar o exemplo de Tomé como um exemplo negativo. E hoje essa pregação aqui é um chamado para que a gente não seja um exemplo negativo de crer só quando a gente vê, porque de fato o nosso Deus, ele está fazendo coisas que nós não estamos vendo. Deus, ele trabalha sem com que a gente veja, ele trabalha fora do nosso campo visual, né? Deus não está fazendo coisas só quando nós estamos vendo. No Salmo 127 diz, né, em vão trabalha o trabalhador se Deus não edificar a obra. Se você parar de trabalhar e tudo parar de acontecer naquela hora, o seu trabalho é em vão. Mas como você trabalha e depois que acaba o teu turno, Deus continua cuidando de você, aí sim você tem graça para continuar acreditando. Isso é maravilhoso. Então, paz seja sobre você. Creia na palavra que Deus lhe deu, que Deus tem lhe falado por meio das Escrituras, que Deus tem colocado no teu coração por meio na tua trajetória cristã, nas suas orações, nas suas devocionais, sabe? Creia nessa palavra. Não deixe com que a ansiedade te domine a ponto de você duvidar disso e começar a pedir sinais. Senhor, só acredito se eu tocar na tua mão, só acredito se eu tocar do teu lado. Quando a gente entra nesse processo, a gente entra no processo de queda de fé. A nossa fé começa a desmoronar, começa a cair, a gente começa inclusive a passar vergonha. Foi o caso de Tomé aqui, não é? Foi o que Jesus disse. Nessa hora, quando Tomé viu lá que Jesus estava falando para ele: põe a mão aqui. Aí diz o texto, Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Aí é fácil acreditar. Depois que na verdade nós temos a prova física, concreta, não tem necessidade mais de fé, na verdade. Então, aí ele entra ali e diz: Senhor meu e Deus meu e tudo mais. Então Jesus diz: porque você me viu é que você creu, meu filho. Você acha que eu sou bobo? Só creio porque viu. Jesus está repreendendo ele. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Aqui o autor ainda faz questão de dizer que Tomé, que era um dos 12, ele viu muitos sinais de Jesus fazer. Antes de Jesus ressuscitar, quando Jesus estava na terra pregando, Jesus fez um monte de sinais. Um monte. Tomé viu todos aqueles sinais. Então hoje o meu chamado para você é para que você olhe para a sua vida, olhe para trás, olhe para tudo que Deus já fez na sua história, olhe para tudo que Deus já lhe falou, olhe para tudo o que Deus já fez na sua caminhada, os livramentos que Ele te deu, as dádivas que Ele te agraciou, para que você olhe para essas coisas, né, e volte a acreditar, mesmo que você não esteja vendo nada agora.
porque Deus continua sendo Deus, e da mesma forma como lá atrás você não via o que você vê hoje, vai acontecer de você ver no amanhã o que você está esperando hoje. Fortaleça a sua fé na palavra de Deus. Então, ore como salmista: aquieta-te, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para contigo. Aquietai-vos e sabei-vos que o Senhor é Deus. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê essa graça para a gente crer na palavra dEle. Nós não queremos ser incrédulos, nós não queremos nos distanciar dessa palavra verdadeira, e nós precisamos orar então para que a nossa fé possa crescer nesse tempo. E a nossa fé só vai crescer nesse tempo se a gente acreditar na palavra, e a palavra sempre vem primeiro do que o sinal, né? Então Deus vai dar a palavra, então creia na palavra. Você pode se colocar de pé juntamente comigo para a gente fazer uma oração?